A natureza da realidade pessoal, capítulo 9. Graça natural, a estrutura da criatividade e a saúde de seu corpo e de sua mente. O nascimento da consciência. Nesse capítulo a gente vai abordar o que é o estado natural de ser, o estado de graça que a gente como consciência vai buscar sempre essa orientação, esse estado de graça, o porquê saímos disso e o que nos acarreta sair deste estado de graça. O estado de graça, vocês vão ver aqui, nada mais é do que o confiar no todo, que é o soltar e confiar que existe uma força maior que sabe como as coisas devem acontecer e que vai ajustar tudo da melhor forma possível para todos nós. Basta a gente não pôr pressão, basta a gente não pôr medo, não pôr aflição, não colocar dos nossos julgamentos pessoais em cima desse processo natural de crescimento e expansão. Vamos lá. O estado de graça é uma condição na qual todo o crescimento acontece sem esforço. Uma alegre e transparente aquiescência. E aquiescência o que é? Você não pôr conflito em algo, você deixar as coisas acontecerem sem ficar pondo peso no movimento dessa expansão, desse crescimento, desse rumo. Fundamento básico esse de toda a existência, ou seja, tudo que tem vida já vem e já flui nesse estado de aquiescência, nesse estado natural de graça. Lembra que a gente comentou que o bebezinho, a gente sabe que um bebê vai chegar no seu corpo adulto e esse processo ele se dá sem a gente pôr a nossa mente consciente nele, ou seja, sem a gente pôr pressão, sem a gente pôr um foco que atrapalharia esse processo. Então, quando a gente deixa as coisas acontecerem de uma forma natural, elas começam a acontecer de uma forma natural. E os meios para que isso aconteça não dependem de nós, a gente não precisa saber. A gente só precisa estar com a nossa mente em paz e buscar por este estado de graça para que as coisas aconteçam. Seu próprio corpo cresce naturalmente e facilmente, desde o momento do nascimento, sem esperar resistência, mas considerando o milagre do desdobramento uma coisa natural. Ele utiliza suas capacidades com grande e graciosa entrega, mas com uma agressividade criadora. Agressividade criadora aqui por quê? Porque o 7 nos ensina, né? A gente falou muito sobre, na playlist passada, do 7 Speaks, que o estado até de raiva, e aqui nesse livro, acho que nesse livro também a gente abordou isso, um estado de nervosismo, um estado de raiva, ele nos faz agir de uma certa forma. Então, voltando um pouco no vídeo passado, se a gente tiver um pensamento de raiva, que a gente não colocar pressão, não tentar esconder ele e deixar que o processo natural dessa raiva se caminhe por si só, ela nos leva à ação. Ela nos leva a uma agressividade criadora. Eu não vou violar os meus atributos naturais, eu não vou violar a minha natureza agredindo o outro, porque isso é uma violação, como a gente falou no vídeo passado. Isso não é certo. Mas eu deixar esta raiva fluir e me guiar através dela para onde eu realmente estou objetivando, porque a raiva ela é um estado de você estar em não conformidade com algo que está acontecendo. Então você quer mudar aquilo, você fica com raiva. Não é assim. Tem que ser diferente. Se eu deixar essa raiva sem ela virar uma agressividade passional acima de outra pessoa, eu deixo que ela vai me guiar a um caminho novo, a um estado de mudança, que vai começar a partir da minha ação, em entender o porquê dessa raiva e deixar essa energia me levar a um momento onde eu vou criar algo, onde eu vou me movimentar. De repente, muitas pessoas que estão procrastinando na vida precisam passar por um momento de raiva para entender que estava parado e aí começar, através dessa energia, se movimentar novamente. Então, tudo é sempre para o nosso bem. Quando a gente para de julgar, quando a gente para de usar a culpa artificial o que é? É aquele estado da gente negar os nossos próprios sentimentos, é aquele estado da gente julgar os nossos sentimentos, porque a gente acredita num pecado, acredita no Deus lá que vai culpar a gente se vê como inferior. Mas não, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos são válidos.
É a gente que vai fazer essa reorganização interna para que eles sejam direcionados àquilo que a gente realmente quer manifestar. Vocês nasceram em um estado de graça, portanto. É impossível abandonar esse estado. Vocês morrerão em um estado de graça. Profiram-se ou não palavras sobre vocês. Derrame-se ou não água ou óleo sobre sua cabeça. Vocês compartilham essa bênção com os animais e com todas as coisas vivas. Vocês não podem sair da graça, nem pode ela lhes ser tirada. Esse estado de graça, esse estado de unicidade, ele é nosso, por direito do nosso Criador. Essa fonte que tudo cria, a única fonte que cria a vida, ela é esse contínuo estado de graça. E nós fazemos parte dessa fonte. O homem pode ignorá-la, pode apegar-se a crenças que o cegam para a sua existência, mas ainda estará em graça, embora incapaz de perceber sua própria individualidade e integridade, cego também para outros atributos com os quais é automaticamente dotado. O amor percebe a graça em outra pessoa. Isso é o amor, é você perceber o estado uno do outro, você ver o outro em essência. O homem é naturalmente bom. Olha que bacana isso. O homem é naturalmente bom. Então, se a gente não está realizando, tendo uma vida plena e feliz, é porque a gente não se vê merecedor dessa vida plena e feliz. É porque a gente está colocando uma autoimagem falsa e criando essa imagem falsa de nós mesmos. Sua mente consciente precisa ser livre, ter sua própria vontade. Ele pode, portanto, considerar-se mal. E é ele quem estabelece esses padrões à sua própria imagem. A mente também está equipada para ver suas próprias crenças, refletir sobre elas e avaliar seus resultados. Portanto, usar essa ferramenta do modo que deve ser usada automaticamente ajudaria o homem a reconhecer tanto suas crenças como os efeitos delas. Então, esquece que o inconsciente, a mente subconsciente é inatingível. Ela é, sim, basta a gente acionar essa intenção, parar e refletir as nossas emoções e encontrar nos nossos pensamentos a causa daquilo que a gente está sentindo. Parte desta grande permissividade tem a ver com o fato de que o homem deve compreender que cria a sua própria realidade. Então, a partir do momento que eu começo a entender que eu crio a minha própria realidade, eu começo a ter mais responsabilidade sobre os meus pensamentos. E o melhor, pessoal, a gente começa a se tornar mais perceptíveis aos tipos e padrões de pensamentos que a gente vem criando. Então a gente começa em um estado emocional não muito legal, logo a gente já encontra na nossa cabeça, criei isso aqui, ó. Me coloquei nessa situação porque eu tive esse pensamento nesse momento. E esse pensamento, ele é fruto do quê? Dessa crença que eu criei por um grupo de pensamentos parecidos. Então assim, ó, tive essa emoção não tá me trazendo um resultado legal. Ah, eu tive essa emoção porque no momento que foi me acionado esse gatilho, como eu tenho uma crença assim, assim, assado, eu fui ligar essa crença ao padrão de pensamento do qual ela foi formada. Então esse padrão vem e impulsiona em mim essa ação que eu venho a passar a sentir. Perdão. Então, quanto mais a gente ter a ciência de que nós somos os criadores da nossa realidade, a gente consegue perceber esses padrões e mudá-los, ressignificá-los na hora que esse incômodo começar a aparecer. Parte desta grande permissividade tem a ver com o fato, repetir aqui, de que o homem deve compreender que cria sua própria criatividade, sua realidade. O livre-arbítrio é uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque a liberdade de movimento permite-lhe materializar suas ideias, satisfazê-la na experiência física e avaliar por si mesmo sua validez. Por que ele colocou aqui? Porque nesses 2 últimos capítulos, ele usa muito de exemplo o reino animal. Então, o reino animal, ele vive nesse estado de graça sem saber que existe esse estado de graça. Então, ele segue seus instintos animais e ele sobrevive através destes instintos. Nós, homens, nós resolvemos sair desse estado de graça. Foi criada em nós, então, a consciência. E através da consciência é que a gente usa para formular as nossas experiências e filtrar os resultados dessas experiências. Então, a gente, com o livre-arbítrio, tem o poder de escolher como formular esse julgamento e, a partir de então, criar mais ou criar diferente do que a gente já vem manifestando.
A mente também está equipada. Aqui voltei. Você, porém, não pode sentir culpa e apreciar tal reconhecimento. Se eu sou uma pessoa que eu carrego muita culpa em mim mesma, eu não vou conseguir entrar nesse estado de graça, porque eu não vou conseguir ver um vislumbre onde eu posso mudar esse estado. E a culpa, ela nos torna pequeno perante o que nós realmente somos. Ela nos limita. Então, em um estado de culpa artificial, onde, ai meu Deus, eu fiz aquilo, então eu vou ter que ser punido, a gente fica preso num looping de repetições e a gente não consegue sair disso. Você, porém, não pode sentir culpa e apreciar tal reconhecimento, não em nível consciente. Se perceber que está se recriminando por causa de algo que fez ontem ou há 10 anos atrás, não está sendo virtuoso. Está muito provavelmente envolvido com culpa artificial. Mesmo que tenha ocorrido uma violação, a culpa natural não envolve penitência. Ela é uma medida de precaução, um alerta antes de um evento. Então vamos lá, vamos entender de novo aqui o conceito da culpa artificial e a culpa natural. Eu estou em um estado de vida experimentando as ideias que eu tenho. Em dado momento eu tenho uma reação agressiva, eu faço uma violação, eu fui lá e dei um soco na cara de um amigo meu que me irritou. Eu violei isso. Eu não vou me sentir bem com isso, eu vou reconhecer que eu fiz um ato errado. Eu estou usando um exemplo aqui bem de agressividade para ficar bem forte, mas a gente sabe que a culpa artificial e ela vem de várias pequenas coisinhas, né? Mas enfim, vamos continuar nesse exemplo. Então eu tive esse ato agressivo e eu violei, entrando no espaço de alguém e agredindo fisicamente esse espaço, agredindo fisicamente o corpo físico de uma outra pessoa. Isso não está certo e eu sei que não está certo. Então eu vou criar em mim ou um estado de culpa natural que vai ser simplesmente algo parecido assim, ó, errei, vou me perdoar e não vou fazer de novo. No próximo momento em que essa raiva vier e eu ficar com a vontade de expressar agressividade, eu vou me lembrar disso, por isso que no capítulo passado o 7 fala que foi se criado a memória para que a gente possa lembrar das consequências das ações. Então eu vou lembrar que isso não fez eu me sentir bem, me deu um peso na minha consciência e eu vou criar um estado de alerta, vou fazer assim, opa, não vou fazer isso de novo. Ponto, acabou. Essa é a culpa natural. A culpa natural é reconhecer um ato falho e não fazê-lo novamente. Ponto final, sem alongar penitência sobre isso, sem alongar essa história. Já a culpa artificial é o quê? A culpa artificial é a gente pegar esse sentimento de arrependimento e falar assim, olha, você não presta, tá vendo? Você é culpado. Agora você vai ter que apanhar para pagar. Agora sua vida vai ser errada, porque você foi lá, você foi agressivo lá atrás. E aí você fica se auto-julgando e se auto-punindo por uma ação que no momento em que poderia ter sido um momento de aprendizado, você, com o seu livre-arbítrio, escolheu fazer disso um momento de autopunição, um momento de criação de um karma, por exemplo, um momento em que você tem que se punir ad eternum sobre isso. Por isso que o auto-perdão agora falando de uma forma mais ampla, né? Porque a gente usa um exemplo pequenininho, mas de uma forma mais ampla. Por isso que o auto-perdão é tão importante. Por isso que quando a gente aprende o que é realmente o perdão, a gente vê que o ato de perdoar alguém é o ato de perdoar a si mesmo. Desculpa o barulho, pessoal, mas vamos lá. Não torne a fazer isso. Não torne a fazer isso. É a única mensagem posterior que a culpa natural tem a lhe dar. Estou colocando esses conceitos dentro do seu esquema de tempo, porque em seus termos nasceram dele. O fato, porém, é que todo tempo é simultâneo. Em um tempo simultâneo, por exemplo, a punição não faz sentido. Onde tudo acontece ao mesmo tempo, a gente não precisaria ter a necessidade de ser punido. Porque quando eu faço algo errado e corrijo já esse ato falho e encontro esse perdão, tudo isso acontece meio que simultaneamente. O tempo é uma ilusão de estar, né, à mercê dele. Mas toda a expansão de consciência, toda a nossa experiência, ela acontece em um único instante. Como vocês percebem uma realidade de causa e efeito, criam uma hipótese da realidade segundo a qual uma vida afeta a vida seguinte. Como todo o tempo é simultâneo, não faria sentido também
a sensação, o fato da causa e efeito acontecer verdade. Porém, nós criamos esse meio ambiente de terceira dimensão para expressar as nossas ideias. Então, para nós aqui, focados em terceira dimensão, a causa e efeito faz sentido. Tá? Com suas teorias de culpa e punição, geralmente imaginam que sua vida é obstruída por culpas produzidas na última vida, ou pior, acumuladas através dos séculos. Essas existências múltiplas, porém, são simultâneas e ilimitadas. Em sua linguagem, a mente consciente está crescendo rumo a uma compreensão da parte que precisa desempenhar em tal realidade multidimensional. Isso é suficiente você entender sua parte nesta existência. Faça o melhor aqui e agora. E aí, em um esquema simultâneo de realidade, tudo mais se ajeita. Então, não importa se você teve uma experiência de vida passada e reconheceu erros lá atrás. Você não tem que carregar peso nenhum. Não tem que se martirizar nessa vida porque você errou na passada. Pessoal, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu me perdoo aqui, eu reformulo as minhas crenças, reformulo as minhas ideias, mudo as minhas atitudes, que o lá atrás mudou também. O lá atrás não vai mais existir também. Quando compreender plenamente que você forma o que pensa ser sua realidade atual, tudo o mais passa a encaixar-se. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, honestamente falando, mais a gente vê que não existe a necessidade de culpa e nem a necessidade de nos sentirmos mal. Não tem grandeza nenhuma em a gente não se sentir merecedor ou em a gente se fazer sofrer para se sentir digno de algo. O eu que você considera você nunca é aniquilado. Sua consciência não é apagada, não é engolida, bem-aventuradamente inconsciente de si mesma em algum nirvana. Isso não existe. Falamos sobre seu corpo e sua composição de células. Todas as células que agora compõem sua forma física, obviamente, existem ao mesmo tempo. Imagine que você tem muitas vidas preservadas do mesmo modo. Como várias células que compõem o nosso corpo físico, nós temos também várias vidas, vários outros eus nossos, que vocês vão ver como o Sete nos coloca, compõem a nossa alma. E esse conjunto de almas vem de uma alma suprema, de uma alma maior, que está 100% conectada ao todo. Vamos ver por que ele coloca isso aqui pra gente. Em vez de células, você tem eus. Eu lhe disse que cada célula tem sua própria memória. A automemória é naturalmente de dimensão muito maior. Pense no você maior. Chame-o de entidade se desejar, como formando uma estrutura psíquica tão real quanto sua estrutura física, mas composta de muitos eus. Como cada célula de seu corpo tem sua posição dentro do espaço e dos limites corpóreos, cada eu dentro da entidade tem consciência de seu próprio tempo e dimensão de atividade. O corpo é uma estrutura temporal. Dentro dessa estrutura temporal, a gente escolhe expressar as nossas ideias como consciência e experimentar essas ideias em uma dimensão orientada fisicamente. Tá? Então, assim, mas tudo isso, eles estão interligados entre si. Então, não tem porquê e não tem a menor necessidade de carregar culpa, de carregar sofrimento. Por quê? Uma mudança minha aqui e no meu agora, como Fernanda, vai impactar todos os meus eus que vêm que formam esse meu conjunto de alma. Então, nós estamos interligados com todos os nossos eus. E aí quem tem um pouquinho mais de alcance vai sintonizar emoções que podem estar sobrecarregando um outro eu também, que aí a nossa alma maior sabe como fazer esse jogo para que essa liberação aconteça. Mas isso não é importante. O importante é a gente reconhecer os nossos padrões do nosso aqui e agora. Porque o nosso trabalho interno ele está afetando toda uma sequência de vidas passadas. Então, se eu matei, se eu roubei, se eu fiz muito mal na vida passada, o eu, Fernanda, sendo bom, andando com a graça, fluindo com a vida, fazendo sempre o bem, sendo bom para si mesma e melhor ainda para os outros, já vai balancear esses meus outros eus que vão receber de mim essa energia e vão
se modificar também. Porque ele usa o exemplo das células de um órgão. Então, por exemplo, um coração, ele é um coração, né? Ele sabe que ele é um coração, mas ele é formado de várias células que compõem a estrutura coração. Então, eu, Fernanda, tenho a Fernanda daqui, de agora. E aí tem outras Fernandas em outros tempos e lugares acontecendo também, que formam a alma Fernanda. Mas nós somos uma coisa só. Então a minha atitude impacta na atitude da outra Fernanda, que está lá no século passado. A do século futuro também está impactando a atitude da Fernanda que está aqui e também da Fernanda que está em outros séculos, em outras civilizações. Então é uma forma de experimentar várias ideias ao mesmo tempo. Mas não que exista essa separação realmente de eus. Dá para entender, pessoal? Vários eus nossos formam uma grande alma. E essa alma também tem outros conjuntos delas mesmas que formam uma alma maior ainda. Ele fala um pouco disso no último parágrafo desse livro, desse capítulo, perdão, que vai fazer vocês entenderem melhor. Mas a questão é, a gente não precisa carregar culpa de nenhum ato falho nosso. Porque se a gente aprender com a culpa natural o processo de aprendizado que atos falhos nos trazem, a gente vai simplesmente receber a mensagem que é não é legal, não vou fazer de novo. E aí a gente vai reformular as nossas ideias. Por isso a consciência, por isso o certo e o errado, para que a gente passe a analisar as nossas ideias, a analisar os nossos pensamentos, ressignificá-los e então passar a fazer diferente. É por isso o plano físico, é por isso que estamos aqui encarnados. Experimentar as nossas ideias. Entrar num estado de expansão de consciência e sermos co-criadores unificados 100% do tempo. Para chegar lá, a gente precisa experimentar as ideias das quais nós mesmos nos constituímos. Aqui. Um grupo de célula forma um órgão. Um grupo de eus forma uma alma. Não estou lhe dizendo que você não tenha uma alma que possa chamar de sua. Você é uma parte de sua alma. Ela pertence a você e você a ela. Você está dentro da realidade dela, assim como uma célula está dentro da realidade de um órgão. O órgão é temporal, a alma não. O corpo físico é temporal, a alma não. Em seus termos, a célula é material, o eu não. A entidade, então, ou o eu maior, é composto de almas. Você, querido leitor, está no processo de expandir sua estrutura psíquica, de tornar-se um coparticipante consciente da alma. Em certos termos, de tornar-se o que sua alma é, assim como as células se multiplicam e crescem dentro da sua própria natureza e da estrutura física, também os eus evoluem em termos de enriquecimento vital. Eu estou dando a você este material em termos tão simples quanto possível. Se o crescimento é uma das leis mais necessárias em seu universo de camuflagem, o desempenho de valores corresponde a esse crescimento no universo da realidade interior. Por que eu quis grifar isso daqui? Porque o Sete dedicou 2 livros a explicar o que é esse crescimento, esse cumprimento de valores, que é Sonhos, Evolução e o Cumprimento de Valores, volume 1, volume 2. Dentro dos nossos valores, que seria a realização daquilo que a gente veio expressar como eus aqui manifestados neste aqui e agora. Dá uma olhada nessa sequência de... Tem consciência da existência da entidade e da alma pode conscientemente recorrer à sua energia, compreensão e forças maiores. É como se a gente tivesse a quem pedir ajuda. Então a gente entra nesse estado, a gente pede uma orientação e a gente recebe uma força que vem e transforma a nossa vida. Por exemplo, a gente quer expressar amor, quer encontrar alguém e ter uma vida amorosa muito feliz. A gente vai pedir por isso. E a gente vai passar por um processo de mudança. E aí quando a gente achar que a gente está entrando e quanto mais unicidade a gente buscar nas nossas ideias, mais bagunça vai acontecer na nossa vida. Então a gente está sempre pedindo para que coisas aconteçam para que a gente consiga fazer essa limpeza. E quando a gente estiver pronto, será manifestado aquele potencial maravilhoso que a gente está pedindo, muito melhor do que o que a gente espera, do que a gente acha possível ser alcançado. Então, quando a gente entende a existência dessa alma, quando a gente entende a existência desse eu maior, a gente tem a quem recorrer. E aí é só deixar o trabalho de reformulação ser feito. Fica preparado, a vida vai virar de cabeça para baixo. Mas
a gente vai saber durante esse processo que é para o nosso bem. E a gente vai passar, quanto mais consciência a gente tem, a gente passa por esse processo de uma forma muito mais leve, sem sofrimento. Ela está inerentemente disponível, mas sua intenção consciente provoca certas mudanças em você, que automaticamente precipitam esses benefícios. É o que eu falo, estejam preparados para a vida bagunçar, pessoal. Os resultados serão sentidos até nas menores células de seu corpo e afetarão até os eventos mais aparentemente mundanos do seu dia a dia. Vocês estão crescendo em consciência e, ao usá-la, expandem a sua capacidade. Eu peço muito por unicidade, muito. Há muito tempo, nas minhas ressonâncias, quando eu fazia com o professor Hélio Couto, eu só pedia unicidade. Sei lá, até a terceira ressonância eu ainda pedia coisas, depois só unicidade. E constantemente eu venho fazendo esses pedidos. Então, a gente vê a vida bagunçando, porque aí coloca, como a gente está nesse estado de pedir e de já saber, então a gente acha que o que está chegando já é o que é para ser, já é aquele pacote de felicidade. E aí você vai se trabalhando e você fala, meu Deus, não é. Era só mais uma oportunidade de crescimento e de expansão. Então eu ainda tenho ideias para reformular. Então o estado de aprendizado, pessoal, ele é constante. E quando você não põe pressão nisso, e quando você não luta para que seja do seu jeito, as coisas se resolvem como devem se resolver. Mas estejam preparados, porque a vida chacoalha. Eu gosto. Adoro tomar chacoalhão. Já não sofro mais como eu sofria antes. Antes eu ficava magoada, ficava triste, ficava decepcionada. Agora não. Agora a vida é que segue. Eu tenho assim uma sede de mudança constante, de vir acontecendo, porque em cada nova experiência eu retiro, eu consigo filtrar um novo pacote de crenças que eu reformulei. Assim. Eu consigo fazer isso com uma consciência que me dá uma alegria e uma gratidão que é inexplicável em palavras, assim, mas que faz a gente se sentir cada vez mais forte. Mas por que isso também? Porque, por estudar muito, eu tenho consciência desse processo. Então, quando as mudanças acontecem, eu não vou me melindrar, eu não vou ficar chateada. Claro, a gente pode até ficar, mas vai durar um dia, porque eu já sei que fui eu que criei aquilo, fui eu que atraí aquilo, e isso está sendo uma oportunidade para eu reformular crenças que eu ainda não sabia que carregava ou que eu nem sonhava que cheguei algum dia a carregar. Os processos iniciados estão além da sua percepção normal. Eles ocorrem automaticamente com a sua intenção, se não os bloquear pelo medo, dúvida ou crenças opostas. Então, se a gente não tiver medo de passar pelas mudanças, elas vão começar a acontecer e vão ser maravilhosas. Aqui para finalizar, eu vou voltar, o 7 mesmo que volta aqui numa pequena sessão, para falar daquele exemplo das células e com aquela analogia que ele fez das células e dos eus, para que faça um sentido melhor. Então, vamos lá. Posso ver que minha analogia, comparando a alma a um órgão dentro de uma estrutura psíquica multidimensional da entidade, os está confundindo. Vamos esclarecê-la comparando as mesmas propriedades, mudando a palavra alma para alma suprema. Como mencionado antes, é simplesmente seguindo a analogia, cada eu tem sua própria alma dentro da alma suprema. E a própria alma suprema é uma parte da estrutura multidimensional da entidade. A afirmação anterior faz um sentido perfeito para mim, pois cada eu chamaria essa porção de sua realidade maior dentro da unidade total da sua própria alma. Ou seja, nós aqui nos observamos e podemos nos perceber como um pequeno fragmento dessa grande alma suprema. Aliás, de uma grande alma que faz parte de uma grande alma suprema, que faz parte de uma entidade maior ainda, e por aí vai. O que nos cabe? Nos cabe aceitar essa grandeza nossa, porque essa grandeza toda, nós fazemos parte dessa grandeza. Nós somos essa grandeza. Essa grandeza é composta de vários eus pequenininhos nossos aqui, que são as experiências que elas escolhem ter. Então eu, como fragmento dessa alma, eu vou falar para mim mesma que eu sou merecedora de expressar as melhores experiências possíveis. Porque olha de onde a gente vem. Olha quem é o nosso Criador. Olha do que nós somos formados. Então eu vou fazer um trabalho constante de reconhecimento de crenças. Eu vou me colocar em um estado natural de vir a ser. Eu não vou pôr pressão em nada. Eu vou deixar que o rio da vida se siga,
sem pressão, sem conflito, sem pôr obstáculos. Eu confio que existe em mim uma força muito maior que eu nem consigo expressar em palavras e que sabe me direcionar para o caminho certo que eu tenho que seguir, para que aqueles meus desejos, que são válidos sim, eu posso manifestar o que eu, Fernanda, quero. É válido, a minha alma permite isso. Para que isso aconteça, eu sei que ela tem os meios para que a melhor forma de eu alcançar esses objetivos grandiosos vem dela. Eu não preciso saber como. Eu apenas preciso traçar o que eu quero para minha vida. Eu quero prosperidade, eu quero alegria, eu quero saúde, eu quero amor. E aí eu vou ter certeza que eu já tenho tudo isso. O como é esse estado de graça que vai brotar de mim e eu vou me manter nesse estado de graça, que é deixar a vida fluir como tem que ser. Através do fluir dessa vida, eu realizo o meu cumprimento de valores, que é o quê? Que é cumprir como eu vou fazer para que eu alcance esse pacote que eu quero manifestar, esse pacote que seria até algo, por exemplo, eu quero um estado de prosperidade, ele não é palpável, eu não sei como eu vou alcançá-lo, mas eu sei que se eu deixar o meu estado de graça fluir naturalmente, eu vou estar cumprindo a minha realização de valores, eu vou estar fazendo da forma que a minha alma sabe que é o melhor para fazer, eu não vou por mais conflito. Então eu não vou mais me auto-sabotar, eu não vou mais procrastinar, eu vou deixar e não vou mais ficar me metendo em confusão, em histórias pesadas, em histórias que me tragam só conflitos e confusões. Eu vou limpar a minha vida de tudo isso que eu criei lá atrás, com a mente ainda ligada à culpa artificial. E aí eu vou deixar o processo natural da vida curar tudo que tem que ser curado, limpar tudo que tem que ser limpo, ressignificar tudo que tem que ser reunificado. E aí sim, eu me coloco novamente no papel do meu co-criador, de um co-criador ligado a uma alma maior que vai criar só o melhor da nossa vida, porque vai estar recebendo esses impulsos que a própria natureza já nos dá abundantemente. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.